Boa noite a todos. Quero avisar os irmãos que estou tossindo um pouco, quer dizer, bastante. Mas, tomando aguinha aqui devagarinho, vai dar certo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versículos 8 e 9. Carta aos Efésios está aí entre Filipenses e Gálatas, para facilitar para os irmãos. Todos acharam? Farei a leitura do texto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Oremos. Senhor Santo, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de estarmos juntos, reunidos no teu nome, para te louvar, para te engrandecer e para ouvir a tua voz. Pedimos ao Senhor que, através do teu Espírito Santo, conceda-nos graça, conceda-nos condições, iluminação, para sermos capazes, ó Deus, de aprender mais a tua palavra. Que o Senhor possa nos guiar e que a tua palavra fique clara para que nós possamos entendê-la e que ela possa atingir de forma profunda o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Para que através da tua palavra sejamos edificados, fortalecidos e que possamos viver uma vida que louva o teu nome. Possamos viver uma vida de gratidão diante de ti, Senhor. Nós precisamos da tua graça, da tua ajuda, da tua bênção nesta noite. Fala conosco. É isso que nós pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como já foi introduzido pelo nosso irmão Marcelo no domingo anterior, e também previamente anunciado nos canais da nossa igreja, as pregações deste mês de outubro serão voltadas à comemoração do aniversário da Reforma Protestante, que completa 508 anos neste mês de outubro de 2025. O tema da nossa pregação hoje é a graça de Deus na salvação. A primeira coisa que nós devemos pensar é por que foi tão importante este tema durante a Reforma Protestante. O assunto que me cabe abordar aqui hoje, de maneira breve e resumida, visto que é um assunto muito rico e que permeia toda a narrativa bíblica, é a salvação pela graça somente. Esta expressão, a salvação pela graça somente, ela resume ou traduz o termo em latim, bem conhecido dos irmãos, chamado sola gratia. Sola gratia. Somente a graça. É importante nós entendermos o porquê foi tão importante que os reformadores da época levantassem uma bandeira em defesa da salvação somente pela graça. A resposta para esta pergunta é muito simples. Esta doutrina fundamental a respeito da salvação pela graça somente, ela estava sendo soterrada pelas heresias
da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana defendia, promovia e fornecia, mediante pagamento, outros supostos meios pelos quais as pessoas poderiam ser salvas ou poderiam reservar antecipadamente um lugarzinho no céu. E ainda mais, a Igreja Católica Romana prometia tornar possível reparar as consequências do erro cometido pelos desavisados ou descuidados que morreram sem esta garantia, por seus parentes ou quem de direito poderiam pagar, a fim de que aqueles que morreram sem praticar todas as obras necessárias para a salvação, como acreditam os católicos, ou que morreram sem pagar as indulgências e que por isso estavam detidos, presos no purgatório, por tentarem entrar no céu ilegalmente, que eles pudessem receber a liberdade mediante o pagamento da fiança pelos seus amigos ou parentes que ficaram vivos. Existem também outras práticas da Igreja Católica Romana, além do pagamento das indulgências, como penitências, invocação dos mortos considerados santos, como mediadores entre Deus e a Igreja. E, na verdade, esta prática permanece até hoje. Entretanto, a venda de indulgências era investida aparentemente mais agressiva, mais proeminente, pois o fato de pagar por algo traz a ideia de estar seguro quanto ao retorno, traz a certeza da aquisição de um bem por direito, e isso atraía multidões para o falso aconchego do engano e o real distanciamento da verdade. Por isso se fez necessário que Deus levantasse homens como Lutero, Calvino e Zwingli, que fossem capazes de combater esta terrível heresia, este terrível ataque contra a sã doutrina. Negar que a graça de Deus é a única razão que torna possível que homens pecadores sejam salvos, não se trata de algo simples. A salvação pela graça somente é um dos pilares da reforma protestante e do cristianismo bíblico. Portanto, não foi por acaso a luta daqueles homens, os reformadores, da época de Calvino, Lutero e Zwingli, e também antes e depois destes. Estes homens não expuseram suas vidas para defenderem questões de suas próprias vaidades teológicas em debates com propósitos meramente exibicionistas e midiáticos, como se vê nos dias de hoje, inclusive por homens de Deus. Mas eles foram claramente levantados por Deus para defenderem questões fundamentais da fé, para resgatarem as verdades bíblicas que se encontravam escondidas debaixo de um entulho de heresias e mentiras da comunidade católica romana. Dizer que a salvação não é unicamente pela graça de Deus não é apenas um assunto secundário. Não é apenas uma simples questão de escolha de um método diferente de interpretação bíblica. Defender que a salvação não é somente pela graça significa colocar em dúvida a bondade e a soberania de Deus. É o mesmo que dizer
que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Isto divide com o homem a glória e os méritos que pertencem unicamente a Cristo. Isto usurpa a autoridade das Sagradas Escrituras, que afirmam que a salvação é somente pela graça, mediante a fé. A salvação como fruto da graça de Deus, somente, sem ajuda, participação ou qualquer mérito humano, é uma verdade inegociável para a igreja cristã verdadeira. É por isso que o apóstolo Paulo chegou a esta brilhante conclusão em Efésios 2, versículos 8 e 9, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas Paulo, antes de fazer essa declaração poderosa, importante e esclarecedora aos Efésios, através da sua carta, dizendo: pela graça sois salvos, que é o tema da nossa meditação hoje, Paulo fez toda uma construção, começando no capítulo 1 de Efésios e avançando para alguns versículos do capítulo 2, para demonstrar o que Deus havia feito pelos crentes em Éfeso, para demonstrar que Deus expressa a sua grande bondade e soberania através dos tempos. Paulo mostra também, quando chega no capítulo 2, o estado que se encontravam os Efésios quando Deus operou na vida deles. Então quero convidar vocês para voltar um pouquinho a sua Bíblia para o capítulo 1 de Efésios. Eu quero fazer um breve resumo desse capítulo 1, para que possamos compreender claramente o significado dessa declaração de Paulo no capítulo 2, quando ele diz: pela graça sois salvos. Então Paulo, voltando aí no capítulo 1 de Efésios, Paulo neste capítulo 1 está fazendo o quê? Ele está apresentando o magnífico e glorioso plano de redenção de Deus aos homens. Então Paulo começa nos 2 primeiros versículos com a sua conhecida e costumeira saudação. Quando chega no versículo 3 até o 6, Paulo vai mostrar a doutrina da eleição, apontando que, desde a eternidade, Deus escolheu e predestinou para si aqueles a quem ele teria de salvar. Quando chega do versículo 7 até o 12, Paulo demonstra como o Deus Filho se encarnou, tomou forma de homem para redimir com seu sangue puro aqueles que foram predestinados e escolhidos segundo a vontade de Deus para a salvação. Do versículo 13 ao 14, Paulo relata como o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, aplica os benefícios da obra de Cristo sobre o povo escolhido de Deus, regenerando para a salvação e colocando o seu selo sobre estes salvos, como garantia de sua possessão exclusiva, como possessão exclusiva de Deus. Percebam então a doutrina da Trindade. A Trindade trabalhando aqui. Paulo, neste capítulo 1, demonstra que o Deus Pai, ele traça um plano para a salvação. O Deus Filho se encarna, toma forma de homem para colocar em prática esse plano de Deus. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aplica a obra de Cristo naqueles que terão de ser salvos. Ele regenera as pessoas que serão salvas, para que elas creem na obra de Cristo. É um trabalho da Trindade aqui, cumprindo, fazendo acontecer, tornando possível, factível a obra da redenção.
Os versículos 15 a 18, Paulo então ora para que Deus conceda aos efésios iluminação, sabedoria, entendimento, para que compreendam a realidade da qual agora fazem parte. Paulo ora para que Deus capacite os efésios a perceberem a magnitude dessa esperança que agora paira sobre eles. Isso tudo por causa da vocação que receberam, por terem sido habilitados pelo poder do Espírito Santo e crido no Evangelho de Cristo. Paulo deseja que os efésios tenham a clara compreensão do que Deus havia preparado para eles, para que soubessem o quão rica era a esperança do chamado que receberam de Deus. No versículo 19, Paulo vai destacar a grandeza do poder de Deus, pelo qual Deus operou tudo isso, levando os eleitos em Éfeso a crerem na obra de Cristo na cruz do Calvário, e os vocacionando a terem parte nas riquezas da glória de Deus. Esta nova e vívida, firme esperança, que agora permeia todo o ser dos crentes em Éfeso, foi operada exclusivamente pelo poder, pela graça e misericórdia de Deus sobre a vida daquele povo. No versículo 20, Paulo busca dar ainda mais amplitude a este poder atuante de Deus, trazendo a prova máxima da sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Paulo vai fazer uma digressão para apontar o que Deus havia feito no passado a respeito do seu Filho, mostrando como este Deus, infinitamente poderoso, atuou em Cristo, o ressuscitando de dentre os mortos. E não só ressuscitou a Cristo, mas o assentou à sua destra. Paulo estava querendo mostrar aos efésios que foi com este mesmo poder, com um poder dessa mesma magnitude, dessa mesma ordem, que ressuscitou a Cristo, que Deus também operou no meio do povo em Éfeso. Paulo está dizendo, Efésios, entendam que este mesmo poder que atuou em Cristo para ressuscitá-lo de dentre os mortos é o mesmo poder que atuou sobre vocês. E Paulo, nos versículos 21 a 23, ele descreve a abrangência deste poder de Deus sobre Cristo, o exaltando sobre todas as coisas, sujeitando tudo a Cristo e o colocando como cabeça da igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Depois, então, chegamos no capítulo 2. Paulo, ele abre o capítulo 2 com uma declaração que revela de forma escancarada a dimensão da obra que Deus havia operado na vida daquele povo. Paulo abre o capítulo 2 dizendo, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Estando vós mortos em delitos e pecados. Na verdade, este versículo começa assim, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Acontece que este início, essas três palavras iniciais, e vos vivificou, segundo os estudiosos, ela não consta do texto original. Ela foi acrescentada a este versículo para facilitar a compreensão. Então, os holofotes aqui estão lançados sobre esta declaração. Efésios, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Este era o estado. Esta era a situação que se encontravam todos depois do pecado do primeiro casal no Jardim do Éden. Como? Mortos em seus delitos e pecados. O que Paulo deseja é que os efésios compreendam
definitivamente é que eles estavam completamente perdidos, sem nenhuma esperança, até que Deus, soberanamente, em uma ação graciosa, manifestou o seu poder sobre ele, os ressuscitando de dentre os mortos. Paulo quer deixar claro que o mal que acometeu a humanidade por causa do pecado não foi uma doença simples, não foi uma doença superficial, não foi uma doença que pudesse ser curada simplesmente, mas o mal que acometeu a humanidade não foi parcial, ela foi total e fatal. É isso que aconteceu. Total e fatal. É como Paulo dissesse aos Efésios. Efésios, de onde Deus tirou vocês? Foi do sepulcro? Foi da cova? Deus tirou vocês de dentre os mortos. Entendam o poder e a graça de Deus que atuou sobre vocês, ressuscitando vocês de dentre os mortos, para colocar-lhes agora em lugares celestiais em Cristo. Então esta sempre vai ser a má notícia do Evangelho. Por causa do pecado, todos estão mortos debaixo dos seus delitos e pecados. Agora, o Evangelho tem a má notícia e a boa notícia. Capítulo 2 de Efésios, versículos 4 e 5. Veja o que Paulo escreveu. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Esta é a maravilhosa notícia do Evangelho. Deus não apenas tem misericórdia, Ele é riquíssimo em misericórdia. Deus tem misericórdia em abundância. Deus tem misericórdia em extrema abundância. A figura que Paulo utiliza aqui para ilustrar o seu pensamento é exatamente de um morto, para descrever a condição de todos nós, diante de Deus, após a queda, após o pecado. Imagina aí na sua mente, um morto, estendido no caixão. O que acontece? As pessoas se aproximam do caixão. As pessoas choram em volta do morto. As pessoas até tocam no morto. Mas o morto, por sua vez, ele não reage. O morto, por sua vez, ele não tem nenhuma reação. Às vezes, algumas pessoas até perdem o controle, se desesperam, gritam, e ele não ouve. Alguém toca, ele não sente. Ele está totalmente inerte, não reage a nada e a ninguém. Pois então, depois do pecado, da queda do primeiro homem no Éden, ao desobedecer a ordem dada por Deus, não comeis do fruto da sabedoria do bem e do mal, depois de quebrar esta lei, esta ordem do seu Criador, esta é a situação de todos os homens, mortos diante do Criador. Se Deus aparecer diante de um homem morto, ele não vê. Se Deus chamar, ele não ouve. Se Deus ordenar, ele não obedece, porque ele é incapaz. Um morto, ele é um incapaz. Totalmente incapaz de reagir a qualquer estímulo. Esta era a condição de toda a humanidade depois do pecado, depois da queda do homem. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda
mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Essa é a notícia maravilhosa. O ponto crucial deste versículo é exatamente essa conjunção adversativa. Mas Deus. Ao contrário de toda essa situação, a despeito do estado que nós estávamos, mortos em razão do pecado, em razão de ter cometido um delito, um crime, por quebrar a lei de Deus. Mas Deus ainda assim nos trouxe de novo à vida. Porque Deus operou em nós para que pudéssemos nos reconciliar com Ele, para que pudéssemos novamente ouvir a sua voz, foi um milagre. Para ressuscitar mortos, somente um milagre. E isto é naturalmente impossível. Este, então, é o poder de Deus. Esta, então, é a graça de Deus. Nós não podíamos fazer nada por nós mesmos. Pois, como vimos, espiritualmente estávamos mortos. Ainda que andássemos, ainda que falássemos, ainda que pensássemos, comêssemos, mas espiritualmente estávamos mortos. Todo e qualquer homem separado da presença de Deus é um morto, é um zumbi, é um morto-vivo. Até que Deus manifeste a sua graça. Uma pergunta interessante. Mas por que Deus decidiu traçar um plano glorioso de redenção para salvar pessoas que mereciam a morte e o inferno? Paulo responde essa pergunta no versículo 7. Dá uma olhadinha no versículo 7 de Efésios 2. Resposta de Paulo. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ao traçar o seu plano de redenção, Deus tinha um alvo muito bem definido: tornar-se ainda mais conhecido dos homens, revelar de eternidade a eternidade a sua glória, o seu poder, os seus atributos, a sua graça infinita e irresistível. Se Deus não permite que o homem tenha a opção de pecar, nós nunca saberíamos a extensão infinita do amor de Deus. Isso porque, apesar de tudo o que aconteceu, apesar de todo o mal que nós praticamos, Deus, ainda assim, Ele agiu com graça a nosso respeito. Então, a resposta é essa: para que Deus tornasse-se mais conhecido dos homens, é que Ele resolveu salvar a muitos. Então, muitas coisas queremos saber sobre Deus. Muitas perguntas nós temos a respeito de Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não impede aquilo? Mas, na verdade, Deus permitiu isso e Paulo responde: é para mostrar a sua riqueza, sabedoria, poder e misericórdia. Que mesmo o homem desobedecendo deliberadamente, desprezando a ordem de Deus, mesmo a humanidade se rebelando contra Deus, o seu próprio Criador, Deus manifesta a sua graça salvadora para com todos aqueles que nele creem. Lembre-se, Deus é a pessoa ofendida todo o tempo, mas vai em busca do seu ofensor. O ofendido vai em busca do seu ofensor. Para vingar? Não nesse caso, mas para resgatá-lo da morte, da miséria, do poder das trevas, do inferno e assentá-lo à sua destra, nos lugares celestiais em Cristo. Se você é um salvo, se você é uma salva, foi isto que Deus fez por você e com você. Ele te ressuscitou de dentre os mortos.
E assim, expressando o seu amor gracioso aos homens perdidos, o nome de Deus é glorificado. Assim também, como o nome de Deus será glorificado quando ele derramar a sua santa ira sobre os filhos da desobediência. Agora você, que é o escolhido de Deus, você que é um salvo, você que crê em Cristo como seu Salvador, você faz parte da família gloriosa de Deus. Mesmo sem nunca merecer, você é um herdeiro do Rei Eterno. Você é um membro da Igreja de Cristo. E essa igreja santa, perfeita em Cristo, que será apresentada lá no céu, diante dos anjos, como um triunfo, como a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, essa igreja comprada, adquirida a preço de sangue puro, será no céu a maior expressão do poder e da graça de Deus. Como resultado do seu plano redentor, magnífico e gracioso para a salvação de homens e mulheres de todas as raças, povos e nações, em todos os tempos da história humana. Isto é graça de Deus. Esta obra foi feita, foi realizada unicamente por Deus. Nesta obra, você só poderá encontrar as digitais do Criador e de mais ninguém. Esta, então, foi a conclusão que Paulo chega nos versículos 8 e 9. Que, na verdade, os versículos 8 e 9 de Efésios 2 é uma conclusão de Paulo. Ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, depois de tamanho discurso no capítulo 1, Paulo olha para os Efésios, embora seja uma carta, é como se ele estivesse lá presente. Ele olha para os Efésios e fala, olha, depois de tudo isso, depois de Deus traçar o plano da redenção, enviar o teu filho para morrer, o Espírito Santo nos convencer, nos regenerar, nos fazer nascer de novo, e nós crermos, isso é o quê? É graça. Isto é graça de Deus. Então, todos vocês, Efésios, foram salvos pela graça. Todos nós somos salvos pela graça por meio da fé. Completa Paulo. Porque a graça é o favor imerecido de Deus para aqueles a que ele irá salvar. A graça é o favor imerecido de Deus para o seu povo. E a fé é o meio pelo qual nós apossamos dessa graça. A graça de Deus só pode ser recebida através da fé. A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a graça de Deus. É por isso que sola fide, somente a fé, também é um dos pilares da reforma protestante. A salvação só pode ser pela graça mediante a fé. Não há outro meio para que possamos nos apossar dos benefícios da obra de Cristo, a não ser através da fé. Não é através das obras da lei, é através da fé. Então é interessante aqui que Paulo complementa dizendo, vocês foram salvos pela graça por meio da fé. E às vezes possa ser que alguém até pense, que bom que a salvação é pela graça, mas é por meio da fé. E eu criei. Logo, eu fiz alguma coisa. Se é pela graça, através da fé, e eu criei, significa que eu, de algum modo, participei dessa salvação. Mas Paulo acaba com qualquer esperança a esse respeito. Paulo abole de uma vez por todas qualquer possibilidade de participação humana na salvação. Então ele diz, estou aqui parafraseando. Tudo bem, você creu. E realmente, para ser salvo, precisa crer. Mas acontece que a fé a qual você utilizou para crer não vem de vós.
é dom de Deus. Mas Paulo acha que não está bom ainda. Ele fecha a última porta do versículo 8 dizendo: não vem das obras, para que ninguém se glorie. É como se ele dissesse: Efésios, só para deixar claro para vocês, a salvação não vem de nada de bom que você faça, ou que pensa que faz, mas ela é unicamente graça de Deus, através da fé. E a fé que você deposita na obra de Cristo não nasceu em você. Não está em você. Ela vem de Deus. Também é graça de Deus. Portanto, não ouse reivindicar qualquer mérito ou glória para si na salvação. A glória na salvação tem um dono. É Cristo. É Deus na pessoa de Cristo. E ninguém mais. Para você e para mim, a salvação foi e é de graça. Mas ela teve um preço alto que precisou ser pago. Tão alto que nunca poderíamos pagar. Estávamos perdidos em uma dívida impagável. Até que o nosso credor, até que Deus, riquíssimo em misericórdia, até que Deus, a quem éramos devedores e inimigos por causa da nossa grande ofensa, Ele mesmo enviou seu Filho, o seu próprio Filho, que aceitou pagar por mim e por você. Isso custou a sua vida, sendo morto da pior e mais vergonhosa maneira. Por carregar os nossos pecados, Ele carregou a nossa culpa. E por isso padeceu, até morrer na cruz, para nos livrar da ira de Deus. Isto é a maior expressão de amor, de graça, de favor imerecido. O inocente se dispôs a morrer pelos culpados. Isto é a graça. É o favor imerecido que alcança todos aqueles que pela fé crê no sacrifício de Jesus Cristo. Agora, diante deste quadro, eu quero perguntar para você. Você ainda tem coragem de dizer que tem participação na sua salvação? Que você, de alguma forma, fez alguma coisa, ou que você fez a sua parte para poder ser salvo? Ou melhor, que você mantém-se salvo pelos seus próprios esforços? Você teria coragem de dizer isso? Ou agora você se rende e reconhece que estava morto e morto nada pode fazer, que estava perdido, sem esperança e que a salvação é fruto da graça de Deus do começo ao fim? Existem algumas objeções dentro de algumas denominações a respeito da salvação apenas pela graça mediante a fé. São pessoas que acreditam, ou que alegam, que embora Deus, de forma prévia, ilumine o homem para que possa reconhecer o seu estado de miséria, ainda assim, apesar de ter sido habilitado a crer, ainda assim este homem pode escolher, e ele escolhe permanecer condenado. Ele poderia até escolher amar a Cristo, mas ele escolhe continuar odiando a Cristo. E este homem, apesar de ter condições para escolher, apesar que ele compreende e de que Cristo é o Salvador, ele, estando diante do céu e do inferno, ainda assim, ele deliberadamente escolhe o inferno. Não por incapacidade de escolher o certo ou errado, mas ele escolhe de livre escolha, porque ele preferiu, mesmo tendo capacidade de escolher, mesmo estando mais morto, porque a graça preveniente o iluminou, ainda assim ele escolhe não servir a Cristo. Algumas denominações acham que isso é possível. Contra
isso, Lutero, o reformador Martinho Lutero, escreveu algo bastante interessante. Abre aspas. Deus não nos oferece apenas graça e deixa conosco a decisão de aceitá-la ou resistir a ela. Em vez disso, a conversão é uma obra inteiramente da graça. E Deus não só nos dá a habilidade de desejar o bem, mas também traz aquilo que nós desejamos. Fecham aspas. Mas muitas pessoas questionam onde que fica as obras na questão da salvação. Porque há uma tendência no nosso coração de alguma forma, nos vangloriar na salvação. De dizer que nós somos salvos porque nós somos bonzinhos. Nós somos salvos porque Deus está feliz conosco, porque a gente não mata ninguém, a gente compra e paga, trabalha, cuida da família. Então por que Deus não ia me salvar? Eu, nos tempos da morte espiritual, quando eu estava morto em meus delitos e pecados, eu chegava a essa conclusão todos os dias, que eu não tinha nenhuma razão para não ir para o céu. Que por que Deus não me salvaria se eu não praticava os males que eu via as pessoas praticarem? Mas todos os dias eu chegava a essa conclusão e no dia seguinte eu já tinha dúvida de novo. Eu já achava que eu já não ia mais para o céu. Na verdade, os homens tentam. Eles tentam querer justificar-se. Mas a consciência humana, a revelação natural de Deus, a imago Dei, a imagem de Deus no homem, não deixa que ele se engane por muito tempo. Ele sempre vai perceber que ele está em débito. Mas então, as obras, praticar boas obras, salva alguém? É possível que alguém seja salvo pelas obras? Paulo, no versículo 10, ele vai falar sobre as obras. Ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós, Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Todas as pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus são também uma nova criação de Deus realizada em Cristo. E, portanto, diferente de antes, mortos em seus delitos e pecados, essas pessoas agora têm vida em Cristo, possuem vida em Cristo e estão habilitadas à prática das boas obras segundo a vontade de Deus. Porque as boas obras que Deus aceita não é a que você escolheu para praticar, é aquelas que Ele estabeleceu. Então as pessoas querem praticar boas obras segundo a sua concepção de boas obras. Mas Deus, Ele estabeleceu boas obras para que os homens pratiquem. Então a prática de boas obras, as pessoas estão habilitadas à prática de boas obras segundo a vontade de Deus. A prática de boas obras não são para salvar os homens. Mas a prática de boas obras, ela vem depois da salvação. Primeiro, você é salvo, para depois você praticar as boas obras. As práticas das boas obras devem ser percebidas na vida do crente, como prova de uma fé e uma salvação genuína, operada pela graça de Deus somente. A prática das boas obras não são para salvar e nem para manter o crente salvo. Pois a graça de Deus opera uma obra completa e o mesmo Deus que disponibilizou o seu poder gracioso para nos salvar é quem nos mantém salvos. E nos faz perseverar na fé através do seu Espírito Santo, que atua todo o tempo em nós, nos conduzindo a renunciar o pecado todos os dias
e a buscar uma vida em santidade. A graça, ela é poderosa, não só para salvar, mas para manter você salvo do começo ao fim. A salvação é pela graça, do começo ao fim. Aquele que foi alcançado pela graça e pela fé, creu em Cristo, ele vai praticar obras que são agradáveis a Deus. Para ser salvo? Não. Antes de ser salvo, ele estava morto em seus delitos e pecados. Lembra? Morto não faz nada. Não fala, não anda, não come. Morto é incapaz. Mas depois que o Espírito Santo regenera e a pessoa é capaz de agora viva, ele crê em Cristo. Agora sim, por causa dessa fé que ele recebeu, ele vai praticar obras de acordo com a vontade de Deus. As obras é a fé em ação. Não é possível que alguém seja conhecido só por falar da sua fé. Mas as pessoas são conhecidas pelas suas práticas que revelam a fé que você de fato tem. Uma vez em Cristo, eu posso dizer para você, uma vez em Cristo, para sempre nele. Porque é Cristo quem nos justificou e quem nos sustenta. Quem está nele está seguro. Uma vez em Cristo, para sempre em Cristo. É Ele que nos justifica. É Ele que nos segura. Algumas aplicações, a gente já vai pro fundo. A tocinha até que... pro final... Então, primeiro, se você entende que é um pecador incontrolável e que já praticou todo tipo de atrocidades e que inclusive está convencido de que não há mais esperança para a sua vida, eu quero repetir mais uma vez para que você entenda. A salvação é pela graça, unicamente por meio da fé. A sua situação é a mesma de toda a humanidade após a queda. Portanto, a solução para o seu problema é a mesma. Não importando se você já pecou mais ou menos do que outros. A salvação é pela graça mediante a fé. O que você precisa fazer é reconhecer que está morto em seus delitos e pecados e que é incapaz de se salvar da ira de Deus. O que você precisa fazer é implorar para que este mesmo Deus lhe conceda fé, para que creia na mensagem da cruz, na palavra de Deus que está sendo pregada, para que, arrependido, possa receber a salvação que há somente em Cristo Jesus, por meio da fé. A você que é um salvo, lembre-se, isso só foi possível exclusivamente pela graça. Sendo assim, o sentimento que deve nutrir toda a sua alma é um sentimento de eterna gratidão. A sua reação diante deste fato de que você foi salvo pela graça mediante a fé deve ser de total submissão diante de Deus. E acima de tudo, o que deve ser destacado, o que deve regar a sua vida é um espírito de completa humildade. E nunca de jactância ou superioridade. Porque embora você agora se encontre em estado de graça, não há nenhum mérito na sua parte nisso. Você não merecia nada além do inferno, da morte, da condenação. Mas Deus, pela sua infinita graça, resolveu nos salvar. A sua postura deve ser de gratidão e de humildade. Inclusive, tome cuidado ao manifestar a sua fé diante dos ímpios e até mesmo diante da igreja. O faça,
mas faça em total humildade e simplicidade, para que as pessoas vejam não as suas qualidades e habilidades naturais, mas as virtudes de Cristo operando em você. Para que as pessoas percebam a obra que Deus realizou em sua vida por pura graça. É isso. Nós precisamos resplandecer Cristo e somente Ele. Nós precisamos mostrar o caráter de Cristo e a graça de Cristo que operou sobre nós. Não se trata de nós, se trata de Cristo. Não somos nós, é Cristo e será Cristo. Que nós possamos viver com isso no nosso coração. É Cristo, é por Ele, para Ele são todas as coisas. E é por meio dele. A salvação, exclusivamente pela graça e não pelas obras, não deve nos tornar negligentes quanto às nossas responsabilidades em relação a uma vida honesta e justa, mas deve nos conduzir a um caminho de maior fidelidade a Deus, vivendo em temor e tremor diante dele. Como você tem desenvolvido a sua salvação? Quando o crente sincero reconhece que a sua salvação é exclusivamente pela graça, por meio da fé, ele não está buscando um meio de viver dissolutamente, negligenciando as suas responsabilidades quanto a um viver separado para Deus. Mas este reconhecimento é o único e verdadeiro caminho que redunda em glória somente à pessoa de Cristo. A minha conclusão é com as palavras de João Calvino, que diz, abre aspas, enquanto o homem atribuir a si mesmo o mínimo poder para a salvação, ele rouba de Deus a glória que lhe pertence. Fecham aspas. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos pela sua maravilhosa palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque pela graça o Senhor nos salvou. Não havia outra maneira. Não havia esperança para nós. Nós não tínhamos mais o que fazer, nem o que esperar, a não ser a morte, a condenação e o inferno. Mas, pelo seu grande amor que nos amou, o Senhor propiciou meios para que através de Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, através do teu Espírito Santo, o Senhor regenerou-nos para a salvação. E pela fé nós fomos salvos. Nós te louvamos por essa salvação que o Senhor nos concedeu unicamente pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Que a nossa vida seja uma vida de eterna gratidão, de humildade diante do Senhor, e que a tua presença possa ser percebida em nós, através da nossa vida grata, da nossa vida justa, da nossa vida santa, em louvor e glória a teu nome. Que o nosso coração seja sempre grato ao Senhor, e que nós possamos sempre nos render diante de ti, ó Deus, reconhecendo que a salvação, que a vida que temos, que o céu ao qual vamos morar, que a família a qual pertencemos, que é a família de Deus, isso nos foi concedido por pura graça. Que o Senhor nos conceda uma semana na tua presença, que o Senhor guarde o teu povo e abençoe cada um segundo a tua vontade. Esta é a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus.